Olá, bem-vindos a mais um Papo de Eventos Cast. E o tema de hoje, em que eu, Daiane Savarizi, o meu co-host aqui, marido e parceiro de vida, Diogo Rodrigues, vamos trazer, é um tema pra lá de inebriante. E também é o tema em que os noivos mais se envolvem. Você adivinha do que eu estou falando? Logo depois da vinheta eu vou te falar com quem é o nosso convidado de hoje. Estamos aqui com um convidado especial, ele que desde 2010 atua no mercado de coquetelaria, está no Brasil desde 2014 com essa especialidade e vai nos contar mais sobre a sua formação em Sydney, na Austrália, na parte de gestão de hospitalidades. É especialista do tema de hoje, que é drinks para casamentos. Então vamos dar as boas-vindas para Pablo Laval. Bem-vindo, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco hoje compartilhando um pouco do teu conhecimento. E nos conta um pouco da tua trajetória, como é que você chegou no mercado de casamentos? Bom, Daiane, Diogo, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui conversando com vocês um pouco e compartilhando um pouco da nossa história, das nossas indas e vindas de eventos, as curiosidades que a gente tem um pouco, da nossa história de profissional também. Enfim, vou falar de tudo um pouco aí para a gente desvendar um pouco esses mistérios aí do que está por trás de tudo que envolve um bar de drinks para eventos. Para casamentos, eventos. A gente começou, eu morei na Austrália de 2010 a 2013, morei 3 anos lá. Quando cheguei logo lá, já comecei a trabalhar na área de coquetelaria. Antes de ir para lá, eu tinha uma empresa com mais 2 amigos do Rio Grande do Sul. A gente promovia a festa, era um pouco diferente o formato do negócio. A gente locava um espaço e organizava toda a festa. Então, toda a parte de bar, de banda, enfim, era tudo sob nossa responsabilidade. Organização então, mesmo. Era organização, é uma balada mesmo, Então a gente organizava toda a parte da balada, vendia ingresso e toda a receita, pagava a despesa, todo o lucro era nosso, Quando eu cheguei em Sydney, eu fui para lá para estudar inglês, fui fazer um intercâmbio, estava um pouco de saco cheio da minha vida, queria mudar um pouco de vida. Aí fui para lá. Logo que eu cheguei, eu já conheci um pessoal, uns brasileiros que trabalhavam em balada, A parte de coquetelaria lá, ela é muito difundida, E aí logo no início eu já tive a oportunidade de conhecer um brasileiro. Ele falou que no local que ele trabalhava estavam precisando de gente. Ele falou se eu tinha alguma experiência. Eu falei, olha, eu já trabalhei, Estou há 4 anos trabalhando com eventos, com balada, enfim. E aí ele falou, então vai lá, tinha que fazer alguns cursos, que na época era o RSA, que é um curso que a gente faz para servir álcool, para identificar quando as pessoas estão bêbadas. Então a gente tem que parar de servir eles. Então todo mundo que encosta numa taça lá na Austrália, ela é obrigada a fazer esse curso antes de começar a trabalhar. Então fiz algumas coisas lá, enfim, fui entregar meu currículo. Eu sei que eu cheguei num sábado, na quarta da semana eu entreguei meu currículo, na sexta eu já estava trabalhando. Então foi jogo rápido. Instantâneo. Aí, lógico, meu inglês era ruim, então não falava nada. Foi indo aos poucos. Eu comecei como recolhedor de copo, aí depois fui para barback, depois fui para bartender, fui trabalhar num restaurante brasileiro fazendo caipirinha, e depois fui para um outro restaurante que era na frente da Opera House, que era um restaurante fine dining, irado, lugar assim sensacional. Foi uma primeira virada de chave na parte assim, do meu conhecimento, principalmente do meu inglês. E aí eu trabalhei um ano ali, depois eu fui para um outro bar que daí era totalmente focado com coquetelaria. Aí assim foi realmente uma virada de chave, tanto no meu inglês quanto no meu conhecimento, porque lá eu tinha que vender. Então, quando a gente tem que vender, a gente tem que interagir com os clientes. Então, assim, eu consegui desenvolver muito essa habilidade, de conversar com o cliente, de trocar ideia, e aí o inglês fluiu, Aí evoluiu. Aí, paralelo a isso, guardando dinheiro, eu sabia que eu gostava de fazer bastante isso. Aí eu guardei dinheiro para fazer uma faculdade, uma pós-graduação de gerenciamento de negócios voltado para bar e restaurante. Aí fiz o curso, aí depois fiz mais 6 meses de trainee, que eu fui para um hotel resort na Barreira de Corais. Aí eu fiquei 6 meses lá. Nesse meio tempo, eu e a Karina, a gente se conheceu lá. Foi lá? Ela estava fazendo parte do doutorado dela lá. Ela foi início de 2012, voltou no final de 2012, e logo no início a gente se conheceu. Ela foi fazer um mês de inglês para conhecer mais gente. Eu estava fazendo meu inglês, eu estava fazendo o IELTS, para fazer a prova, para testar meu inglês para entrar na universidade, e a gente se conheceu. Aí ela voltou no final do ano, eu voltei metade de 2013, em julho de 2013 eu voltei para cá, e em 2014 a gente iniciou a empresa, Não, agora tu imagina aprender inglês num bar de drink, falando com um monte de gente alcoolizada, Com um volume alto, Sim. Com um volume alto. Eu que me achava meio surdo, de vez em quando, assim, a gente... Não, porque é muito bizarro isso, porque a gente começa a treinar o ouvido. Então, vamos supor, chegava vocês dois no bar.
Aí tu pedia assim, eu quero um Negroni. E tu chegava, eu quero sei lá, um mojito e um Negroni. Quando eu via que ele pedia um Negroni para ti, eu já fazia os dois. Então eu já conseguia antecipar o serviço. Então a gente tinha muito essa comunicação assim, de a gente ouvir, tentar ouvir mesmo com uma barulho escutativa, alto, né? Para ver o que acontecia ali do lado, o que o pessoal estava falando do lado. Pessoal, antes, vamos só falando de Negroni, acho que todo mundo gosta, né? Tem que fazer o nosso... Ao vivo, também, né? merchan ao vivo. Eu trouxe um Negroni aqui para vocês, para a gente quebrar literalmente o gelo, né? Durante a pandemia a gente criou uma linha de coquetéis engarrafados. Aqui a gente tem o Negroni, além do Negroni a gente tem algumas outras opções também. O pessoal quiser dar uma olhadinha no nosso Instagram, nosso site, lá tem algumas opções de drinks que a gente pode estar fazendo para o pessoal levar para casa. Graças a Deus esses coquetéis engarrafados nos salvaram durante a pandemia, né? Verdade. Foi uma alternativa que a gente achou aí para poder... E eu não vou contar que salva até hoje, porque o Diogo é um que ele chega em casa dia de semana e ele bebe o Negroni engarrafado. Olha, da Drinkit. Felizmente, muitos clientes continuaram comprando da gente. Vamos finalizar aqui com um zeste de laranja, que é tão importante quanto. Hoje é o drink queridinho, né? Hoje assim, a gente brinca nas degustações com os nossos clientes, né? O pessoal pergunta assim, cara, o que não pode faltar? Olha, acho que o Negroni hoje é um drink, né, que ele realmente está em alta, o pessoal tem bebido bastante e ele é um drink que não pode faltar. Olá. Saúde, pessoal. Saúde. Sucesso do podcast. Obrigado. Sucesso. Aí eu sou suspeito, né? Eu gosto bastante também. Bom, tu contou pra ele que era meu drink predileto, né? Sim, tive que Então, a gente trocou uma ideia, eu falei, Diogo, acho que vou levar um Negronizinho lá para dar uma relaxada, a bebida entra, a verdade sai. Boa. Daí ele falou, daí eu falei, o que a Daiane gosta? Uma coisa mais leve? Ele falou, não, ela gosta do Negroni também. Falei, é o meu drink predileto. Bora lá. Agora vai fluir. Agora vai. Bom, você contou então um pouco de como é que você se aproximou, né, do mercado de drinks, mas como surgiu a marca? Bom, essa é uma história engraçada. Quando eu voltei da Austrália, eu voltei então em julho de 2013, eu acabei, de verdade, assim, eu estava um pouco de saco cheio dessa área de hospitality, né, de bar e restaurante. E eu, vou mudar um pouco, fui para a comercial, trabalhei 6 meses na área comercial e ao paralelo a isso eu sempre fui lá para a Karen, vamos abrir um bar de drinks, Ela, não, a gente não tem dinheiro, a gente não conhece ninguém, Floripa é um mercado difícil, as coisas aqui são difíceis, a gente vai abrir um bar, não vai ter ninguém para chamar e tal. Eu falei, não, mas o que a gente tem, o conhecimento que eu tenho, eu não tenho dúvida que porque realmente na época não tinha o que tem hoje, né? Tanto de coquetelaria de uma maneira geral, né? Quanto de coquetelaria para eventos. Então, assim, eu via, cara, o pessoal tomava caipirinha, batidinha, e ok, não tem nada contra, Sim. Não tem nada de errado nisso, mas era o que tinha para a época. Assim como tinha cerveja Skol, Brahma Antártica e tá tudo bem, assim como tinha poucos vinhos e tá tudo bem, e era o que a galera consumia, o que as pessoas consumiam. E aí, eu nessa, batendo ali, enchendo o saco dela e tal, aí teve um dia que a gente fez um evento para minha sogra, assim, ela estava de aniversário, fui lá, fiz uma meia dúzia de drink, assim, ela curtiu e tal, daí beleza, daí passou. Aí, num dia, assim, ela sonhou que a gente tinha uma empresa de eventos. E que aí a lógica era, a gente vai ter um bar de drinks, a gente tem um custo fixo, vai ter que ter um espaço, vai ter que ter aluguel, para toda aquela, né, de um negócio que tu tem de custo fixo. Pensando na estrutura tu tem que pagar, fixa. Exatamente. E aí ela pensou assim, vamos montar uma empresa de drinks, que quando a gente tem evento a gente ganha, e quando a gente não tem, a gente não perde. E o nome da empresa era Eat Drink, que na época tinha vários blogs, tipo Eat Girl, Eat Fashion, Eat blá blá blá, né, que tava na modinha, o Eat alguma coisa relacionado com blog, né, e Instagram, enfim. Eu falei, olha, a ideia é boa, só que drink não faz muito sentido, vamos fazer o contrário, drink it, né, porque se eu pego alguma coisa, eu vou dar para você provar, eu falo assim, drink it, taste it, né, em inglês, né. E aí foi, daí a gente criou, daí eu falei, beleza, bora. Daí a gente começou a criar, a gente criou a nossa própria logomarca, a gente criou uma página no Facebook, e aí, quando a gente criou a página no Facebook, ela compartilhou, eu compartilhei, a minha sogra compartilhou, e quando a minha sogra compartilhou, uma cerimonial que morava lá na cidade dela, em Orleans, na época, chamada Jolotim, perguntou, o que é isso? Não, o meu namorado, enfim, acabou de voltar da Austrália e tal, e ele está montando uma empresa de coquetéis em eventos, de bar de drinks para eventos. E ela falou assim, então me manda um orçamento para uma formatura para 200 pessoas. 14 de março de 2014. Primeiro evento, 200 pessoas. 200 pessoas. Tem a foto lá, tá? A gente fez mudança para o nosso espaço novo, tem a foto lá do primeiro evento. Daí dela, não, beleza, me dá uma semaninha e a gente vai montar o orçamento e a gente manda. Aí eu fiz um benchmark, comecei a pesquisar as empresas, né? Entrei em contato com as empresas que tinham no mercado, fiz uma pesquisa de mercado para ver o que tinha.
E aí, desde o início, eu tive essa visão muito clara do que a gente queria. Porque o que eu percebi que tinha no mercado? O mercado era cheio, de novo, de empresas que faziam bar de drinks, mas que o foco não era o drink, o coquetel. O foco era o entretenimento. Né, a dança, né, o show. Malabar. E, de novo, tá tudo certo. Claro. Era o que o pessoal consumia. E a gente, sem falsa modéstia, mudou esse cenário do mercado. Porque o nosso objetivo, o que era? Era levar um bar de drinks para dentro do evento. Como se tu tivesse a sensação de tu estar num bar de drinks, num local fixo, mas que fosse para um evento. Então, esse foi o nosso objetivo. Né? E desde sempre, desde o início, isso ficou muito claro. E óbvio que a gente teve rejeição por algumas partes e uma aceitação muito grande por outra. Porque muitos clientes entravam em contato conosco e falavam assim, eu quero bar de caipirinha. Eu falava, caipirinha eu não faço, mas tu vai perder o evento, não importa, eu não faço. Aí depois de muito tempo a gente abriu e começou a fazer. Mas por quê? Para a gente se posicionar no mercado. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que estava muito claro para mim, que era o que a gente queria. E, de novo, assim, a gente mudou o mercado porque a gente trouxe. Porque daí a gente começou a acompanhar a empresa de São Paulo. E São Paulo já existia. Eu falo, cara, a gente faz gin tônica desde 2014. Né? Era um parto para conseguir um gin de qualidade aqui. Falo não sem... chegava, né? Não, eu falo sem medo de falar. Eu pegava bebida do Uruguai porque era onde chegava era o gin, porque era o que tinha. Não tinha. Tinha Gordons, tinha... Não, desculpa, tinha Rocks, tinha Seagers, que desculpa, mas eu não considero um gin de qualidade. Essa é a minha opinião profissional, enfim. Mas, cara, não tinha outras marcas no mercado. Então a gente começou a buscar, porque eu era acostumado a trabalhar na Austrália com Tanqueray, com Bombay, com Beefeater, com todas as marcas que são internacionais, que hoje dominam todo o mercado e que a gente sabe que são bebidas boas. Não desmerecendo as outras, enfim. Mas era o que a gente queria. Por quê? Porque a gente estava botando um valor mais alto do mercado que as pessoas estavam pagando atualmente, né? Na época. Vamos supor, na época eu lembro assim, sei lá, a empresa X, eles cobravam R$15 por pessoa. A gente vai entrar, não, vamos começar cobrando 20. Mas por que a gente é mais caro? Ah, mas vocês são mais caros que o outro. Não, tudo bem que a gente está chegando no mercado, serviço, mas a gente está oferecendo uma outra coisa. Óbvio que a gente, né, literalmente teve que abrir as pernas no início para a gente ganhar mercado e fazer com que as pessoas vissem o que a gente estava, né, fazendo. Mas uma vez que elas viam, uma vez que os convidados iam no evento que a gente fazia, opa, isso aqui é diferente. Isso aqui não tem no mercado. Isso aqui eu quero no meu diferente evento. do comum. Então, isso aqui... E aí, né, foi aos poucos, a gente foi indo. Aí a gente fez esse evento. Na época, eu fazia um curso do Dale Carnegie também. E aí, através da minha professora, orientadora, eu vim conhecer a Thay Pazin, que ela também fez. Então, ela nos colocou em contato. Então, a Thay foi, assim, a primeira, né, produtora de evento que me deu a oportunidade de a gente conversar. Sim. Se eu não me engano, não foi com ela o primeiro evento, assim, né, com um produtor que a gente acabou fechando, né? Exceto, óbvio, né, a Jolotim, que foi essa cerimonial lá de Orleans. Mas aí, cara, é um serviço de vai aos poucos, né? De conhecer pessoas. A minha sogra, felizmente, tinha um relacionamento com umas pessoas bem legais aqui em Floripa também, né? Que foi falando, né? Tanto o da Thay Pazin, ela tinha um casamento, era um casamento, se eu não me engano, que ela já tinha fechado com uma outra empresa e ela queria muito ter colocado a gente, só que daí ela também não acreditava no nosso trabalho, porque a gente sabe como é no mercado, né? Quantos aventureiros que surgem, né? Do dia para a noite, a galera aparece do nada. E aí eu propus para ela, eu falei, não, tá, me dá uma oportunidade, ao menos eu mostrar meu trabalho para ti. Não, um dia eu vou te chamar e tal, não sei o quê. Mas fica naquela coisa, eu falei dela, eu vou estar de aniversário, quem sabe a gente pensa... Não, beleza, fechou. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na tua casa, no dia do teu aniversário, e eu faço os drinks de graça pra ti. Ah, não, eu quero pagar. Não quero que tu me pague. Eu vou lá e eu vou te mostrar o que eu tô falando. E aí depois tu me dá um feedback. Daí ela falou, não, beleza, pode ir então. Mas se eu gostar, eu vou pagar. Daí fica a teu critério. Daí tu decide o que tu quer fazer depois. E aí depois ela pagou. Ela gostou. Ela gostou. Daí depois ela pagou. Mas enfim, aí... De novo, né? Um processo lento, a gente foi conhecendo um, conhecendo o outro, divulgando, fazendo reuniões com cerimoniais, com produtores, com casa de evento. A Alameda Casa Rosa, nem sei se o Fábio sabe essa história, mas olha, o Fábio, acho que durante uns 6 meses eu ligava lá quase todo dia para tentar falar com ele. E ele nunca me atendia. Aí, essa história é engraçada. Daí a gente fez o casamento da Carol Slomp, ela é lá de Criciúma. E ela era muito amiga do Fábio, que se eu não me engano ela foi colega do Fábio. E aí o Fábio todo daquele jeito, né? Tipo, não sei o quê, não posso botar qualquer empresa trabalhar aqui na minha casa e tal, né? Um abraço, Fábio. E a Carol falou, não, eles já fizeram o nosso civil e eu confio no trabalho deles. Eu quero que tu dê uma oportunidade para eles trabalharem aqui, que vai dar tudo certo. Daí depois o Fábio começou a indicar a gente e tal, foi um baita casamento também, 400 pessoas. Foi um casamento bem legal, assim. E a marca tá fazendo quase 10 anos, é isso, né? Ano que vem a gente completa 10 anos. 10 anos. 10 anos de marca. A gente passou por alguns momentos difíceis, principalmente na parte da pandemia. Sim.
né? E a gente está, felizmente, mudando agora, acabou de mudar a nossa empresa para um espaço maior, para uma casa comercial maior. É porque muitas pessoas não sabem, mas acreditam que o profissional de bar de drink ele tem um espaço como um bar que frequentam durante a semana. A grande maioria dos que trabalham com eventos, não. Eles prestam serviço apenas no evento. Exato. E não trabalham durante a semana com um bar, chega no final de semana também fazem evento. Não, completamente diferente. Conta pra gente um pouco da... Na verdade, a logística é assim, né? As pessoas acham que vocês trabalham com eventos, vocês trabalham só sábado, né? Não, a gente trabalha todo dia da semana e no sábado. Exatamente. Às vezes no domingo eu chego em casa às 10, 11 da E manhã. continua trabalhando. Tá todo mundo agora testando menos um dia de trabalho durante a semana. E a gente está adicionando mais. Se a gente pudesse adicionar mais um... adicionar mais um dia na gente semana, colocaria, né? ia ser bem-vindo. Mas a logística é a seguinte, né? A gente, como uma empresa, acho que isso também é muito válido a gente comentar, né? Deixar claro que a gente é uma empresa, né? E uma empresa como qualquer outro negócio. Então, ela tem rotina, ela tem escritório, tem contador, tem imposto, tem tudo para pagar, né? Então, a gente não é um aventureiro, a gente se preocupa com essa questão, né, tipo fiscal, né? Porque, óbvio, a gente tem que pagar imposto, né? Porque o imposto ele volta. Infelizmente, a gente paga uma carga tributária muito alta, mas é parte do sistema e a gente tem que se adequar ao sistema. Ainda mais em insumos, né? Ainda mais Exato, em bebida, ainda né? mais em bebida. No né? Brasil. Assim, infelizmente, algumas marcas eles têm feito uns incentivos, né, de divulgar a marca. Então, eles acabam entrando com um incentivo, né, de valor, de baixar um pouco o preço e aumentar o volume de venda, né? Então, isso acaba sendo um incentivo também para a gente conseguir a bebida com valor um pouco mais em conta. Mas então, só voltando ao assunto, a gente é uma empresa, então a gente tem todas as responsabilidades, a gente acaba fazendo tudo da maneira certa. Então, a gente tem uma rotina, né, diária, né, que todo dia a gente faz as coisas que a gente tem que fazer de acordo com a demanda de eventos. Tem semanas que a gente tem mais evento, tem semanas que a gente acaba tendo um pouco menos de evento. Mas basicamente assim, vou dar um exemplo para você. Segunda-feira, volta todo o material do evento do final de semana. Então a gente tem que guardar tudo, limpar tudo, lavar tudo, higienizar tudo. Ah, mas os copos são de vocês, como é que tu contabiliza o custo? Tipo, o copo é de vocês, por que tu tá botando o custo do copo? Sim, o copo é meu, mas eu tenho que lavar o copo, tenho que higienizar o copo, eu tenho que manter em estoque? manter ele no lugar estoque, do estoque. eu tenho que comprar ele, né? Eu não consigo comprar assim, não, quebrou seis copos no teu evento, só 6. fornecedor, eu só preciso 6 copos aqui essa semana e Exato. chegou. Não é, eu tenho um pedido mínimo para fazer. E o volume de copos também, né? Você tem uma diversidade de copos muito grande. A gente procura sempre ter uma variedade, né? Sempre quando entra novidade, a gente sempre está se atualizando, trazendo modelos de copo diferente também. Mas segunda-feira, limpeza, manutenção, organização. Terça-feira, quando são eventos grandes, continua. Na quarta-feira já começa a chegar, né, produtos, insumos do Ceasa. Quarta, quinta já inicia a produção. Sexta, às vezes na quinta e sexta, depende o evento, a gente já começa com a questão de logística também. Então, de novo, né? E aí, paralelo a isso, a gente tem que fazer orçamento, responder cliente. Degustação, organizar a degustação, fazer pedido, montar a equipe, fechar a equipe. Cara, é bastante coisa. É uma bastante função. coisa. Até aproveitando esse gancho da degustação, conta pra gente e para os nossos espectadores também como é que funciona o casal. Conheceu a empresa, a gente indicou a empresa ou algum amigo indicou. Ele tem uma degustação para fazer? Como que ele conhece a empresa? Como que ele conhece os drinks? Assim, Diogo, existem várias maneiras hoje do casal, né? Falando no caso de casamentos, né? Eles chegarem até a gente. Felizmente a gente tem um relacionamento muito bom com vários fornecedores de vários ramos do casamento, né? Casa, decorador, cerimonial, buffet, DJ, produtor, enfim. Então, quando a gente consegue ter mais de uma indicação que o pessoal fala bem do nosso trabalho, acaba pesando também pro cliente e isso também é bom pra gente, né? Mas eles conheceram o nosso trabalho, né? Tem clientes que são apressadinhos, que não esperam a cerimonial, né, mandar o orçamento. Tem outros que esperam a cerimonial mandar, tem outros que já, né, quando a cerimonial pede, a gente manda. Aí dá, às vezes, questão de um curto espaço de tempo, a cerimonial, por N motivos, não mandou. O cliente entra em contato através, né? Mas aí é óbvio, a gente tem um controle, a gente tem uma comunicação interna, a gente, mas esse casamento não é da Daiane que vai rolar e tal. Ah, sim, ela já pediu orçamento, eu acabei de mandar para ela. Mas se quiser eu te mando também. Não, deixa, então ela vai me mandar. Né? Então, pediu orçamento, a gente manda, né? O cliente recebeu o orçamento. Né? Alguns fecham já sem marcar a degustação, outros marcam a degustação. Essa coisa de degustação também foi uma coisa que no início não se fazia degustação, né? Depois de um tempo, assim, eu acredito que meados de 2016, 15, 16, final de 2015, 2016, a gente começou com esse negócio de fazer degustação. Alguns clientes faziam, mas era muito raro, até porque também a gente não tinha
um espaço para fazer. Né? A gente começou a nossa empresa dentro de um apartamento, depois foi para uma kitnet, depois foi para um espaço compartilhado, depois foi para a casa que a gente estava até então, que era uma casa tamanho médio, assim, com um container. E o cliente pediu orçamento, a gente marca a degustação. A degustação, né, a gente acaba... Ela é uma cortesia mediante o fechamento do contrato, caso contrário, a gente cobra um valor, né, porque toda a questão de tempo, de insumos, né, acho que hoje em dia, assim, todo mundo também, né, além dos insumos, também tem a questão do tempo que tu está se envolvendo para aquele cliente, né. Assim como a degustação de comida também, isso acho que foi uma coisa também que, ao mesmo tempo, a gente tem que ser parceiro de quem é nosso parceiro, e a gente tem que compartilhar o que dá certo. Então, assim, conversando com um buffet, com uma outra empresa de drinks, com outra empresa de drinks, com outro buffet, a gente chega, tipo, vocês têm cobrado degustação? Não tenho cobrado, mas o pessoal tem marcado muita degustação furada. A gente chegou num consenso, cara, não é só, de novo, pelo insumo, pelo tempo. É tempo de trabalho, sabe? Sim. Cara, tem gente que vai para degustação, que ia na época para degustação, que os caras não tinham local, cerimonial, não tinham nada. Acho que vou casar em tal lugar. Vou casar em tal data. Tá, mas onde vai ser o casamento? Não sei. Tu já tem cerimonial contratado? Eu tô vendo ainda. Tá, e tu tá fazendo degustação aqui, tipo, o que a gente tem vontade de falar, né? Aham. Tu tá fazendo degustação aqui pra quê? A gente pensa e não fala. Daí, tipo, sabe? Daí, já... Claro. Porque complica até o teu orçamento. Como que você vai orçar a tua logística? Lógico. Não vai ser um orçamento exatamente. assertivo. Ele não sabe onde vai ser? Para quantas pessoas vai ser o evento? Era furada. Então, assim... Uma coisa que, assim, a gente sabe nesse nosso mercado de casamento, que existe valor para todo mundo. E tem mercado para todo mundo, e tem valor diferente para todos, e tá tudo certo, e é assim que o mercado funciona. Né? Mas a gente, né, se preocupa muito com essa entrega. A gente se preocupa muito, por exemplo, com a degustação. Né? Por isso que a gente prefere fazer a degustação com menos pessoas. Por quê? Tem empresas que falam, sei lá, uma degustação com 12 pessoas. Cara, eu não acho que é legal, porque tu perde o foco. Sim. Né? E vira um mini evento, né? Exato. Você acaba o não objetivo. tendo... Não é o objetivo. O objetivo é uma degustação, porque aquele momento ele é importante. Como vocês falaram no início do podcast, muitos clientes nossos falam que a melhor parte do casamento é a degustação de drinks. Né? É todo o e não processo. É puxando farinha pro nosso saco, é porque realmente é um momento descontraído. Né? Então, assim, às vezes tu tem muitas pessoas... não me entendam mal, não estou falando o fato de as pessoas atrapalharem, não. Mas é que é um momento importante, assim como vocês fazem uma reunião com os noivos, e vocês querem saber o que eles querem. Como a decoradora vai fazer a reunião com eles, e a noiva fala, eu quero uma flor branca. Daí não vai vir amiga e vai dizer assim, não, amiga, pega uma flor rosa. Não, é o gosto dela. Exato. É o dia dela. É o dia dela. E às vezes, infelizmente, muitas pessoas... alguns casais, às vezes, que já casaram, eles ficam dando opinião atravessada. Sim. Sabe? Do que aconteceu no casamento deles. Só que o casamento não é o deles. O casamento é o do casal que está lá. E às vezes não foi com o mesmo fornecedor. Exato. 100% das vezes. 100% das vezes isso acontece. E tem um outro porém também, né? Pode até ter sido o mesmo fornecedor, mas os convidados mudam. Então, isso já é o suficiente. Exato. Convidado, então, tudo tudo influencia. Tudo influencia. Eu quero falar sobre essa questão da ocasião de consumo depois, mas só para a gente não perder o foco. Então, essa questão da degustação, ela é muito importante. E pensando nisso, a gente, assim, né, o espaço que nós tínhamos, ele não era um espaço tão grande, né? A gente conseguia acondicionar 6 pessoas, já teve degustação de uma cliente nossa de Balneário, que elas vieram em 12 mulheres, né? Foi bem engraçado. Elas eram muito engraçadas. Era uma despedida de solteiro, quase. Mas era um aniversário 50, 60 anos, não lembro agora. Mas eram todas amigas dela, foi muito engraçado. Mas a degustação, ele é um momento assim, porque o bar de drinks, a gente vai entrar já em uma outra dimensão, mas o bar de drinks hoje ele é no centro da festa. Né? Então, as pessoas elas querem o bar de drinks esteja em destaque. Né? Então, todos os detalhes do bar de drinks, eles são importantes. Então, a gente começa, o primeiro passo é o orçamento, o segundo passo é a degustação. Né? E a degustação, ela precisa acontecer de uma forma assertiva. Né? Alguns clientes falam assim, eu vou provar os drinks hoje e eu mando semana que vem. Não, negativo. Não sai da degustação sem escolher os drinks. Exatamente. Porque tu não consegue escolher, às vezes tu esquece o primeiro Memória. Que tu provou. Exato. Isso numa questão de 1h30, 2 horas. Tu imagina tu me mandar os drinks que tu vai querer daqui 2 semanas. Não existe. Então, esquece, né? Esquece. Então, é importante a degustação, né? A gente cobra um valor, no caso do não fechamento, mas a gente está
tá totalmente aberto a receber nossos clientes, a fazer a degustação. A gente tá indo foi para nossa empresa nova. O bar está em montagem ainda, a parte da produção está praticamente pronta, mas o bar a gente está nos ajustes finais aí de móveis, enfim, né? O pessoal da marcenaria está finalizando lá. E logo aí a gente já vai estar abrindo as portas do nosso cliente para receber eles de uma melhor maneira ainda, com um espaço bem mais confortável também. A gente sempre diz que a degustação, na verdade, para os casais, é a pouca ou a única, se não dizer a única oportunidade que eles vão ter de degustar com calma, né? E com, com sentidos ativos, assim. Exato. O foco. Então, a gente sempre diz para eles assim, que no dia do casamento eles não vão lembrar do sabor do drink, do sabor da gastronomia, do bolo, do doce. Então, a gente costuma dizer como produtores que essa etapa de degustação, ela não só é crucial e importante para a decisão ser tomada com base, né, no que você de fato gostou, mas também porque é isso que fica na memória afetiva do casal, né? Então, assim, a gente sempre diz que o processo de casar começa no dia que eles ficam noivos e não no dia do casamento, né? Pro convidado é no dia do casamento. O casamento acontece no dia do casamento, mas pro casal, no dia que eles ficaram noivos, e a partir daí, todo e qualquer processo que eles passam, inclusive de degustação, de reuniões, tem que ser tranquilo, tem que ser, né, num ambiente super confortável, tem que ter uma experiência UOL já nesse dia, porque é o que eles vão lembrar. Exato. Não só vai te ajudar a vender, né, óbvio, como fornecedor, ou uma reunião nossa tem que ser uma reunião super explicativa, porque, obviamente, se eu conseguir passar essa explicação, se você conseguiu passar a qualidade dos seus drinks e a diversidade deles, ele vai se sentir mais tranquilo para tomar decisão. Mas essa memória afetiva que ele vai criar, né, fica para sempre. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Às vezes até alguns perguntam assim, vocês participam da degustação? A gente fala, não, até porque no dia a gente não vai consumir. Sim. No dia eu não vou consumir nada do que tem no bar. A gente indica o fornecedor pela parte técnica. Eu posso opinar pela parte técnica. Agora, a gente indica que leve algum conhecido que vá no dia do casamento. Sim. E, assim, óbvio, 1, 2, 3 no máximo, se puder levar. Até pela questão assim, de repente eu não gosto de um determinado drink, mas o meu cunhado gosta. Exato. Então é bom que ele prove aquele drink que eu não gosto, porque eu não vou colocar também só um drink para mim e um drink que minha esposa gosta. Eu tenho que pensar também um pouco no restante, nos convidados. Ser democrático, né? Exatamente. Esse ponto é bem importante, assim, é uma coisa que a gente fala muito, né? Vocês falaram várias coisas que a gente fala na degustação. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a dinâmica de um evento ela é diferente de um restaurante ou de um bar. Exato. Isso é um fato. Então, assim, as pessoas quando elas pagam, elas ficam na zona de conforto delas. Então, se você bebe Negroni, tu vai num lugar e aí tu vai ver assim um drink com tequila, Campari, vermute e uma pimenta jalapeño. Tô dando um chute, né? É uma releitura de um Negroni com tequila. Mas tu vai ficar meio assim, porque tu vai pagar. Na dúvida, o que tu vai pedir? Tu vai tradicional. No casamento é diferente. Quem paga são os anfitriões, são os noivos. Quem bebe, quem consome, são todos os convidados. É óbvio que eles estão pensando em coisas que eles gostam. Mas eles estão pensando muito mais, e aí também entra o nosso papel, né, como profissional, quanto vocês, como nós, ou qualquer outros profissionais da área, né, que vão dar a sua opinião profissional, que a gente faça um cardápio que agrade os convidados deles. Sim. Então é muito comum eles falarem assim, esse drink aqui é de fulano de tal, mas o meu grupinho desse aqui bebe esse, os outros bebem aquele. Então o que a gente sempre fala na degustação? Que a gente tem que compor um cardápio com famílias de drinks diferentes, tá? Onde a gente consiga ter um mais cítrico, um mais amargo, um mais refrescante, mais doce, um frutado, né? Eu procuro evitar a palavra doce, né? Sim. Mas eu digo mais frutado, assim, onde o sabor da fruta, né? Que ele tem essa pegada um pouco mais realmente adocicado, apareça. Por quê? Porque, cara, se eu tiver 6, 7, 8 drinks com famílias diferentes, eu vou agradar todo mundo, né? E aí, voltando a essa questão da dinâmica do evento, por que ela é diferente? E aí entra também um dos nossos diferenciais que a gente se preocupa muito com a questão da entrega. Por que a gente se preocupa em agilizar o processo de entrega de drink, do drink sair rápido, né? De a gente ter consistência do início até o final da festa? Primeiro porque a melhor maneira que a gente tem de vender o nosso trabalho é estando no evento. Isso é um fato. É uma coisa que eu sempre falo. Eu faço consultoria para bar e restaurante, eu sempre falo e eu uso isso também na nossa questão dos eventos. O bonito vem de uma vez. O gostoso, o saboroso, vem de duas. Então, de nada adianta o drink ter uma apresentação sensacional
e o sabor ser uma bosta. Desculpa a A palavra. qualidade ser dúbia. Né? E aí também entra um outro patamar, que é a questão das redes sociais hoje. Né? Hoje a imagem, ela vende muito. Sim. E às vezes a gente não tem oportunidade, né? Porque às vezes um cliente fez a degustação com uma empresa X, acabou não encaixando o horário para fazer a degustação com a gente, e a gente perdeu a oportunidade de fazer uma degustação. Mas pela rede social os dois são parecidos. Mas a rede social é uma coisa. A entrega é outra. O drink em si, ele é outra, né? Então, às vezes hoje a rede social, ela acaba assim, ela é uma ótima ferramenta de venda, né? Mas a gente percebe que também que ela desvia um pouco o foco, Sim. né? Quando tu não consegue realmente provar, principalmente na questão financeira, o diferencial de entrega, né? O porquê que o meu valor é mais alto do que o valor de uma empresa X, né? Mas a imagem, ela é a mesma. Desculpa, mas hoje, assim, o ramo de drinks, de uma maneira geral, cara, tu olha o Instagram, é tudo a mesma coisa. A verdade é essa, é tudo a mesma coisa. As peças que a gente tem no mercado são tudo dos mesmos fornecedores. Tu não consegue nada diferente. Né? E a gente não tem empresas, por exemplo, em São Paulo tem a De Filipa, que é uma empresa gigante de locação. Hoje, tu vai lá montar um bar, tu vai lá, tu loca as peças de prata com eles. Amanhã tu quer montar o mesmo bar de prata, tu vai lá, tu loca outras peças com eles. Depois de amanhã tu quer montar um bar de prata, tu vai lá e tu coloca outras peças com ele. Então eles têm uma variedade, uma renovação, sabe, gigantesca de peças de acervo para utilizar no evento. A gente não, a gente precisa comprar, então a gente tem o nosso acervo. Então assim, a gente compra dos mesmos fornecedores. Então, de novo, aonde que está o diferencial? A apresentação em si, um vai usar uma peça X, outro vai usar a peça Y, mas o diferencial, ele está na parte humana. Na parte onde eu consigo conversar com o cliente, eu consigo mostrar o diferencial, eu consigo provar, né, que o drink que tu tá tomando, que é um Negroni de 3 ingredientes, ele é melhor do que todos que tu já provou até hoje. Por quê? Porque é técnica. Né? Eu não estou falando algo à toa. Eu estou falando de conhecimento técnico que eu tenho. Sim. E isso faz diferença. Né? Aquele face-to-face, né? de conversar com o cliente, de trocar uma ideia, de ter a empatia, de tu entender o que ele quer, de saber o que ele gosta, de criar um drink na hora. O processo de criação de drink é irado, eu acho muito massa. Né? Que o cliente alquimia, fala assim, né? Eu gosto de maracujá, eu gosto de morango e eu quero um whisky. Beleza, eu vou lá e crio um drink e a gente consegue chegar no meio termo de algo que fique bom para ambos. Não, o noivo gosta de algo mais amargo, a noiva gosta de algo mais frutado com morango, mas que não seja doce, isso, aquilo. Então a gente tem, né, esse trabalho de personalização, de conseguir montar na hora um drink que a pessoa goste, né, que o noivo goste e que venha a ser um drink dos noivos que vai fazer sucesso. E essa questão do drink dos noivos também, ela sempre faz muito sucesso, né? Porque acaba assim, é o que o noivo gosta, é o que a noiva gosta, então as pessoas vão ser, o que será que o noivo está sugerindo? Né? O que será que a noiva está sugerindo? E geralmente é o que eles servem em casa, né? Porque eles têm hábito de ir no local e consumir. Exato, né? E só mais uma coisa que a gente, voltando a esse assunto, né, do evento em si, da experiência, tem drinks, geralmente as criações, que são as nossas criações, são as que mais têm saída, exceto, lógico, Negroni, Gin Tonic, Penicillin, Fitzgerald, né, os clássicos. Mas o que é sempre legal a gente fazer? Sempre fazer um mix, né, de drinks clássicos, que são os que mais saem, com as criações nossas. E aí eu volto no início da pergunta, né? Por quê? Porque a gente cria uma experiência, né, diferente. Sim. Que a pessoa vai tomar aquele drink e ela vai ler, caraca, eu tomei um drink no casamento do fulano e eu só tomei esse drink lá e só tinha lá porque era o drink da noiva. Eu nunca mais achei um drink parecido. Porque a gente conseguiu entender, né, a necessidade, né, o gosto da noiva e transportar isso para dentro de forma líquida, para dentro de um copo que a gente conseguisse agradar eles, né? E aí até usando esse teu gancho da criação de drinks. Geralmente os noivos nos perguntam, né, quando eles vão fazer uma degustação. Eu tenho um cardápio que eu escolho antes do que eu vou degustar? Ou eu chego na experiência da degustação e eu passo, enfim, né, por uma infinidade de drinks que eu possa escolher na hora o que eu vou degustar. Eles sempre nos perguntam isso, né? Se eles já têm formatado na cabeça deles mais ou menos o que eles querem, o número de drinks que eles querem, e eles podem já ir com uma pré-definição, ou se eles vão chegar na degustação, na Drinket, e vão encontrar um outro cardápio. Como é que isso funciona? Então, a gente inicialmente manda um orçamento, de mais ou menos umas 6 opções. A gente sempre fala que de 6 a 8 é um número legal de trabalhar, e aí vai variar, né, quais drinks forem entrar no cardápio. De acordo com a complexidade da execução, a gente também acaba sempre aumentando a nossa equipe para a gente não ter fila no bar, né? Que isso é uma coisa que a gente vende e realmente o nosso bar não tem fila. Então, a gente manda esse orçamento, vai ter lá algumas opções. 2, 3 dias antes da degustação, a gente faz um questionário para o cliente, onde a gente pergunta qual que é o destilado favorito, qual fruta que eles gostam, o que não pode faltar para eles,
Então a gente faz um questionário e aí eles nos respondem baseado no que eles gostam. Então, baseado no que eles gostam, a gente pega, faz um mix, né, do que a gente mandou, né? A gente pergunta se o cardápio estava dentro das expectativas, está tudo certo, enfim. Então a gente tem algumas perguntas pré-degustação. Claro. E aí a gente faz um mix do que foi enviado com o que eles nos passaram. Então a gente, né, vai criar uma degustação junto com eles. E por que é legal também a gente fazer a degustação na nossa empresa? Porque ali a gente tem uma infinidade de insumos, né, que se caso... Posso criar na hora, né? Exato. Eu preciso de... Putz, eu esqueci que eu gostava de lixia. Formulário é uma coisa Legal. dura e às vezes ele não se atenta, né, nesses exato. detalhes. Tá na correria, tá não sei o quê, acontece muito isso. Sim. Eu esqueci que eu gostava de lixia. Vocês conseguem fazer um drink com lixia? Às vezes, algumas coisas a gente tem. Obviamente que a gente não vai ter tudo, que a gente não no supermercado para ter todos os insumos lá, né? Mas geralmente a gente tem uma gama assim, de bastante insumos e a gente consegue ter essa flexibilidade de estar criando alguma coisa para eles na hora. Então é um momento bem legal, assim, né, de estar junto com eles. Por isso, de novo, eu volto à parte que eu tinha falado antes, de eles estarem focados ali, de eles se preocuparem com aquilo ali, porque, como você falou, né, daí no casamento, no dia, tem tanta coisa para fazer, né, tem tanta coisa para se preocupar, né, que às vezes tem noivos e noivos, e noivas e noivas, né? Tem noivos que a gente tem noivo que, cara, a gente fez uma vez um casamento na Casa Mar, o noivo, a cerimônia não era lá, quando o noivo chegou, eles chegaram primeiro com os convidados. Ele chegou no local, ele já foi pro bar pegar um Negroni, né, e ele bebeu Negroni a noite toda. Então, assim, de novo, tem noivos e noivos, claro. né? Tem uns que aproveitam, que conseguem, né, aproveitar, mas tem outros que falam assim, olha, é muito do meu perfil, no dia eu vou estar conversando. Então, para mim, essa degustação está sendo muito legal para realmente ter essa experiência de estar provando os drinks que os meus convidados vão ter a oportunidade de provar no dia. Né? Até o medo de queimar a largada, né? Também. Tem muito casal que tem medo de se passar, tem medo de perder até pela questão do álcool, né? Sim. Pegando essa ideia... Hoje vocês trabalham com algum tipo de drink não alcoólico? Você indica colocar um mix no bar, colocando alguma opção não alcoólica? Bem importante a pergunta, Diogo. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, desde sempre a gente teve essa opção de fazer drink sem álcool. Porque, primeiro, eu acho que a pessoa, hoje em dia, ela tem vários motivos para ela não estar bebendo álcool. Sim. E não pelo fato de ela não estar bebendo álcool que a gente tem que desmerecer aquela pessoa e não ter uma experiência legal para aquela pessoa também. Então, o que a gente sempre sugere? De ter, né, uma ou duas opções no cardápio, ou a gente também sempre vai ter insumos para a gente fazer drink sem álcool no dia. Então, aquela pessoa que está... vou dar um exemplo, tem o mojito, né? O mojito que é um drink que a gente tem uma complexidade, uma versatilidade enorme de fazer drink sem álcool, né? Então, a gente pode fazer mojito, pode fazer um mojito com gengibre, pode fazer mojito com morango, enfim, com várias frutas que a gente tem no dia, né? Purê, enfim, xaropes com ele sem álcool, então dá para fazer várias variações. Então a pessoa ela já se sente parte da festa, porque se tu olhar no copo, tu não vai saber se tem álcool ou não tem copo. Então a pessoa ela se sente bem, porque ela está fazendo parte da festa. O próprio Moscomil, o Moscomil é um drink que, para muitas pessoas que a gente faz sem álcool, eles tomam, eles dizem assim, não, mas tu botou álcool. Eu falei, não tem, porque o gengibre é um pouco mais... A composição dele, né? A base dele, né, do gengibre, ele acaba mascarando muito o sabor da vodka. A vodka é um destilado neutro, então ela não aparece quanto um rum, um whisky, um gin, né? Então é um destilado de base neutra. Então muitas pessoas falam, vocês botaram batizaram, álcool dentro. Não, mas não tem. Mas é muito importante ter drink sem álcool, né? Porque eu acho que as pessoas elas querem fazer parte desse momento também. E de novo, né? Esse apelo social que um copo na mão traz, né? Ele é muito legal para a pessoa se sentir realmente parte da festa também, e não simplesmente estar bebendo água ou suco ou refrigerante, né? Como a gente diz sempre, o evento ele é uma experiência. As pessoas precisam viver aquela experiência. E muitas nunca tomaram, por exemplo, um mojito sem álcool. Exato. Nunca presenciaram isso. Nem no cardápio de um restaurante, de um bar, conseguiram ver que dava para fazer um mojito sem álcool. E um mojito bom, né? Um drink bom sem álcool, né? Eu não digo só aquela coisa de misturar qualquer coisa ali dentro e beleza, sem álcool, pega aí e vai, sabe? Acho que a gente pode criar uma experiência legal para os convidados que não estão bebendo álcool, né? À altura de uma experiência de quem está bebendo um drink com álcool. Só fazendo uma analogia, antes ainda, voltando a essa questão da experiência, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Na questão gastronômica também, fazendo uma analogia com o nosso negócio. Feijão e arroz, ele é muito bom, né? Eu como umas 2, 3 vezes por semana feijão e arroz. Eu adoro feijão e arroz. Mas tu não vai botar num casamento, né? E a parte dos drinks é a mesma coisa, né? Aí entra uma questão da caipirinha, né? Que às vezes o pessoal fala assim, os meus convidados adoram caipirinha. Daí a gente vai para degustação, daí eles começam a provar um, começam a provar outro, começam a provar outro. Vocês querem botar caipirinha mesmo? Não, deixa caipirinha de lado. Né? Então, por quê? Porque a gente tenta trazer, né,
essa gama de drinks diferentes, de apresentações diferentes, de sabores diferentes, que vão criar essa memória para a pessoa, né? E o casamento em si ele é um evento que a pessoa vai usar uma roupa diferente, né? Ela vai escolher uma comida diferente, né? Voltando ao feijão e arroz, né? Não que ele seja, né? É uma comida muito boa, mas tu não vai botar no casamento, porque tu vai escolher um cardápio diferente, tu quer agradar os teus convidados, né? Tu quer que eles... Quer fugir do trivial, né? Exato, tu quer que eles lembrem daquela memória, daquela festa, que seja algo inesquecível, né? Que eles vão sempre falar, né? Então, o bar de drinks entra nessa mesma linha, né? Aproveitando que tu falou da caipirinha, a gente trabalha muito com casamentos de destino, né? Que os casais, pelo menos um deles não é brasileiro, tem a questão, né, de envolver outras culturas. E quando a gente lida com casais que tem um dos cônjuges é brasileiro, eles gostam sempre de dizer, olha, a gente quer muito trazer um pouco da brasilidade no cardápio. E a caipirinha não é a única possibilidade de trazer brasilidade para o cardápio, né? Não, então, comenta um pouco pra gente sobre como é que você sai dessa saia justa. Não, assim, eu vou te falar, eu adoro caipirinha. Eu adoro. Caipirinha é um drink simples de fazer, mas, de novo, por ele ser tão simples de fazer, assim como o Negroni, é muito difícil tu beber uma caipirinha boa, né? É cachaça, açúcar, limão e açúcar. Cachaça, limão, açúcar e gelo. E gelo. Então, assim... Tem técnica, né? Tem um jeito certo de fazer. A dose de cada um. A dose de cada um, a maneira que tu vai macerar, né? Ela é um drink montado direto no copo, né? A caipirinha tradicional, ela é montada direto no copo, né? E o que a gente sempre vê, Daiane, quando o casamento é para o pessoal de fora, a caipirinha ela vai muito bem e ela sai muito. Por quê? De fora eu falo de outros países, né? Sim. Por quê? Porque é algo nosso, é algo daqui. As pessoas elas vêm para cá beber caipirinha. Elas querem muito a caipirinha, porque é nosso. Mas, além da caipirinha, a gente tem várias outras coisas que a gente pode explorar, né? Coisas locais, né? Como pitanga, caju, butiá, que é uma coisa daqui também. A nossa cachaça? A nossa própria cachaça, né? De Luiz Alves, que é sempre tão premiada, né? No Brasil, mundo afora também. Então, assim como a gastronomia, né? Que faz um mix, geralmente, de pratos, né? De insumos, de apresentações... A gente consegue fazer isso também. E quando um cliente prova, né? Quando a gente fez uma degustação com um casal semana passada. Ele é de fora, mas ele está vindo morar no Brasil. E ele falou, cara, tem que ter caipirinha, porque os meus convidados vão vir para cá beber, porque eles querem, porque isso é daqui, é tradicional daqui. A mesma coisa, sei lá, tu ir para Cuba e não tomar um mojito ou uma Cuba Libre. É de lá. Né? Tu vai querer ter essa experiência. Mas o que eu digo assim, para os convidados daqui ou para os noivos daqui, voltando ao que eu falei antes, né? Que quando a pessoa, eu quero caipirinha e ela acaba saindo fora, né? A gente sugere, né? A gente fala, olha, a caipirinha ela é boa. Às vezes tem aquele cliente que fala assim, olha só, o meu pai, ele faz uma caipirinha assim, assado, com ele tira a bunda do limão, aí ele tira o miolo, aí ele não sei o quê, aí ele quer meia dose disso, com um pouco de açúcar, com um pouco daquilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa a caipirinha do teu pai, para ele fazer todo dia no domingo da casa dele, tá? E deixa a gente apresentar a nossa. Porque a gente tem um jeito diferente. Sim. E assim, nas consultorias de bar e restaurante que a gente faz, eu vejo, para você que está em casa agora, que gosta de sair de casa, agora eu vou fazer uma polêmica, hein? Sair de casa e tomar a caipirinha que tu faz em casa, toma a caipirinha que tu toma em casa na tua casa. Porque essa é a tua caipirinha, tá? Não sai de casa querendo a caipirinha que tu faz na tua casa, num bar ou num restaurante. E nem no bar de drinks de um casamento. Aquilo foi planejado, né? Tu tá, quem sabe, perdendo a oportunidade de provar algo muito bom, sim, de algum local que foi desenvolvido, né, por um profissional muito bom, porque por uma coisa que tu quer beber aquilo. Então a caipirinha, eu digo que eu odeio fazer caipirinha, porque as pessoas elas saem de casa querendo beber o que elas bebem em casa, e elas não abrem a cabeça para provar, né, algo diferente. E tá tudo bem, porque a caipirinha ela é nossa. Ela é nossa, ela é uma coisa cultural nossa. E cada um faz de um jeito. Tem um que faz dentro, sei lá, da guampa, com mel, com cachaça. Tem outro que faz... No Rio Grande do Sul, o pessoal usa, né, uns copos de madeira grande, sim, assim, que bota limão dentro, igual cuia. Né? Tipo, tem outro que faz daquele copo de plástico, enfim. Então, assim, é legal as pessoas elas abrirem um pouco mais a mente para provar coisa diferente. Né? Não necessariamente o que tu vai provar num lugar nunca vai ser igual ao teu. Mesmo tu passando... uma lista, um caderno cheio de especificações, tem que ser a tua caipirinha do jeito que tem que ser. Deixa a tua lá na tua casa e vá, quando vai num lugar, experimenta a do local. Sim, vive a experiência, né? Porque, tu sai de casa para beber uma coisa que tu bebe em casa, então, desculpa, fica em casa. Ou bebe
uma cerveja, toma um vinho, sei lá. Mas você comentou um pouquinho sobre isso no começo do nosso papo, que as pessoas no casamento elas estão mais abertas ao novo, né? Ao diferente, ao degustar. Então, fica mais fácil de a gente também dizer para os casais que, olha, tudo bem não ter a caipirinha se é um casamento totalmente voltado para brasileiros, porque é o dia que eles estão aptos a provar coisas novas, né? Então, funciona bem. Mas, Daiane, desculpa te Imagina, mas deixa eu só fazer um adendo, né? Que tem um fator que ele é muito importante, que eu chamo de ocasião de consumo. O que é ocasião de consumo? Cara, tu não vai enfiar Negroni, goela abaixo, quando tu estiver sentado na praia. Então, as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender aonde que elas estão. Né? Muitos clientes me perguntam assim, qual que é o teu drink favorito? Eu falei, cara, depende. Depende de onde eu tô, entendeu? Né? Eu vou estar, sei lá, num casamento em fevereiro que a gente fez de 40 graus, cara. Lá no Vila Casarão, a gente já fez casamento em fevereiro, carnaval, pós-pandemia, que estava muito quente. E aí tu vai botar um drink, um Negroni, pode ser que alguém beba, eles vão beber a partir das 6, 7 horas da tarde. Então, o que a pessoa vai querer? Ela vai querer uma coisa que te refresque. Né? De contrapartida, se for no inverno, vai ser o contrário. Né? Tu tem essa necessidade, né? Fisiológica de tu querer se aquecer. Sim. E, ao mesmo tempo, tu tem uma necessidade fisiológica de querer se refrescar. Então, se tu vai tomar uma coisa quente, no momento quente, isso vai te incomodar, tu não vai sentir bem, tu vai sentir desconfortável, teu corpo vai começar a se sentir desconfortável. Então, a ocasião de consumo, ela é algo muito importante. Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente faz degustações, porque referente também à questão dos insumos. Porque o que eu tenho, bergamota, por exemplo, eu tenho de abril, maio, até setembro. Então, a partir de setembro eu não tenho. Então, eu não posso fazer uma degustação em julho, que eu estou com a bergamota mais... na época de floração dela. Na época que ela está mais madura, para um casamento que vai ser em março, que eu não vou ter. Então, eu tenho que pensar na época do casamento, o que eu vou ter naquela época, que horário que vai ser, para a gente poder entregar uma experiência para os convidados deles à altura daquele momento. Então, essa ocasião de consumo ela é algo muito importante, que às vezes as pessoas acabam passando por cima. A gente percebe hoje assim que os casamentos de madrugada, eles praticamente não... Tem, mas não tem mais aquele casamento que assim que a cerimônia é 7 horas da noite, começa a festa às 9 e vai tipo até às 6 da manhã. Mudou muito. Aqui em Floripa é bem difícil, até pela questão de alvará das casas. Exato, então assim, o Vila Casarão vai até uma hora, desliga o gerador e tchau para todo mundo. Né? A Alameda vai até mais tarde. Né? Mas mesmo na Alameda, as cerimônias vieram muito para a Alameda e começou a ser mais cedo. Para o pessoal aproveitar a vista, porque é um local lindo, né? Vila Casarão também, né? O pessoal faz a cerimônia mais cedo, e aí vai muito do que os noivos querem, né? Como lá tem horário para ir até a 1, tem noivos, final de semana a gente vai abrir o bar de drinks meio-dia. Sim. Pode ir até a 1 da manhã. 10, 12 horas de festa. Né? Sim. Pode ir, a gente tem contrato de 9 horas, né? Enfim, mas isso é uma coisa que eu queria comentar, essa ocasião de consumo, que eu acho que é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco, e é um ponto muito importante, né? Para justamente, assim, os noivos, eles chegam com uma ideia, mas eles também darem atenção e ouvidos para o que a gente fala, né? Porque não é porque a gente faz isso todo final de semana, não, porque a gente é profissional no que a gente faz. Sim. E a gente vive isso, né, todo dia. Então, não é só que a gente está ali querendo vender alguma coisa. Eu sempre falo, cara, a gente é um resolvedor de problema. Então, a gente está ali para resolver um problema, a gente não está ali para criar mais problema. A gente tem que entender a necessidade dos noivos e resolver o problema deles. Óbvio, ele não é um problema, né? Eles terem um bar de drinks. A gente está solucionando né, uma demanda que eles têm. Né? Até porque eu sempre falo para a nossa equipe, cara, a gente está sempre no dia mais feliz da vida das pessoas. A gente trabalha com felicidade. A gente tem que entregar a felicidade. Porque se a gente não entregar isso, cara, está tudo errado. O que para nós é todo final de semana não é a mesma coisa. Mas a gente está trabalhando, executando o mesmo trabalho. Mas para eles são noivos uma vez só. Uma única vez. Então a gente tem que tratar eles como se eles fossem, como eles sendo únicos, porque eles são únicos. Esse evento, ele é único, nunca mais vai acontecer. E não tem margem de erro, né? E não tem margem de erro. Né? Então a pressão, ela é grande, né? Eu sempre falo assim, a gente trabalha sob pressão, trabalha longas horas em pé, mas assim, tu entregar um drink e a pessoa tomar assim, e tu vê na hora o sorriso, né? Ou eu acabo ficando mais nos bastidores, vendo assim as coisas acontecendo, aí a pessoa fala assim, fica só lendo o lábio assim, tipo, cara, isso é massa. É muito gratificante ver isso. Muito legal. Joia. Conta um pouco pra gente da importância da curadoria das peças e do layout, do local onde fica um bar de drinks numa festa. Né? Porque a gente sabe que bar de drinks ele não é simplesmente um serviço, né? Ele é uma atração. E ele precisa estar no lugar exato, com uma dimensão exata, e ele precisa estar combinando também com aquele ambiente. Então, conta um pouco pra gente como é que acontece essa curadoria. A primeira parte eu vou falar de como que era. Né?
Tá. Quando a gente começou. Isso é legal, porque assim, o bar de drinks, na época, a gente chegava em alguns casamentos, eu não sei de onde que eles tiravam o módulo de bar. Porque a gente chegava e a gente nem via. Então, onde é que vai ser o bar? Ah, vai ter bar. Aí, do nada, saltava 2 módulos de bar. Né? Mas, óbvio, a gente falava com o cliente, a gente falava com o cerimonial, com o decorador. Então, não era importante. Graças, né, a vários produtores cerimoniais e decoradores, em específico decorador, a gente teve relacionamento bom com todos os decoradores que a gente trabalha. Então, a gente sempre bateu na tecla. A Mila é uma que a gente sempre bate muito na tecla com ela. Né? A gente, uma época, inclusive, dividiu o espaço, então a gente tinha um contato um pouco mais próximo com ela. Então, a gente sempre falava, olha só, vamos fazer o bar assim, vamos fazer o bar assado, vamos botar o bar na pista. O bar ficava escondido. O bar teve vários casamentos que a gente fazia. Era sempre no cantinho. Mas no canto lá, bar o quê? Tipo, quem quer saber de bar? Vamos, sei lá, botar... Não tinha nada na pista. Deixa o bar lá num canto, deixa o pessoal beber uísque, o pessoal bebe champanhe, o pessoal bebe espumante. Ninguém bebe drinks. E realmente acontecia. 2014, 2015, o bar ficava escondido. O bar, às vezes, estava quase atrás de uma cortina. Aí a gente começou a mudar, a gente começou a falar, pessoal, vamos botar o bar na pista. A gente olhava o Instagram de São Paulo, as empresas de São Paulo e Rio e tal, pô, o bar sempre na pista, o bar sempre na pista. Ô, galera, vamos botar o bar perto. Por quê? Porque as pessoas vão chegar. Só que daí o que acontecia? Aí a gente não tinha resultado de alguns decoradores cerimoniais. Então, onde é que a gente começou a trabalhar? Começou a trabalhar no cliente. Falei, olha só, fulano de tal, desculpa, não estou falando mal dele, mas eu quero que tu peça para ele para botar o bar na pista. Pois se tu pedir, ele vai colocar, diz assim, o bar é muito importante para mim e eu quero o bar na pista. Aí acontecia. Então a gente trabalhava de um lado e não dava certo. Então beleza, então vamos trabalhar do outro. E aí começou a dar certo. E daí o pessoal, pô, aqueles caras da drink lá são chato pra caralho. Os caras ficam só pedindo bar não sei o quê, bar grande, bar isso, bar aquilo, com o arranjo, ficam me enchendo o saco. Falando, beleza. Uma hora vai dar resultado. Uma hora vai dar resultado. Uma hora vai dar resultado. Água aí, mole, empedradura. Hoje sim. Hoje o bar é na pista. Por quê? Porque o pessoal quer o bar fácil. Né? Música e bar toca fé. Desculpa, toca festa. Então o pessoal não quer se deslocar da festa, da pista, para ir para o bar de drinks. Então o bar de drinks tem que estar próximo onde os convidados vão estar. Seja um bar ilha, seja um bar com uma frente única, aonde as pessoas têm acesso. O bar tem que ter acesso livre. Né? O bar ilha, às vezes, né, fica uma frente para a pista e outra frente para o salão. É legal porque quem está na pista tá pegando drink, outro lado está atendendo o salão. Né? Então, assim, depois de muita luta, eu diria, a gente conseguiu, né, se impor e fazer com que as pessoas entendessem que o bar ele é importante, né, e que ele precisa estar próximo das pessoas. E aí também entrou, né, a gente, com o passar do tempo, a gente foi adicionando outros bares, né, com a questão do ponche no Welcome Drink, né, com a questão do bar de whisky, né, que é um espaço, eu diria, para o clube da bolinha ali, para os homens que gostam de apreciar o whisky, com charuto em alguns locais que tem essa possibilidade de proporcionar também, né, os próprios shots que a gente passa, que a gente, né, tem o shot de Carajillo, que é um shot de café e licor 43, que ele é um shot que ele não derruba, né, que a gente fala que é glicose e café, então vai animar a pista. Então, galera. Essas experiências, elas foram se formando ao longo da nossa empresa. Né, e a gente foi vendo que né, a hora que o pessoal chega no Welcome Drink, é muito engraçado isso. Né, a gente começou a perceber que o pessoal, quando chega na festa, eles ficam tensos. Eles não sabem o que fazer, para onde que eles vão, mesmo tendo, né, toda a equipe de cerimonial para direcionar, eles ficam tensos, eles ficam naquela tensão, não sei se eu sento, o que eu faço. E quando o ponche fica no Welcome Drink, as pessoas chegam, elas veem aquela apresentação linda, e aí, geralmente as mulheres pegam, os homens ficam assim, eu não vou tomar isso aí. Aí esses que falam, eu não vou tomar isso aí, pode contar, dá 10 minutos é o primeiro que vai voltar a pegar. Provam da mulher e voltam lá pegar. Exatamente, é sempre assim. Daí eles vêm meio cabisbaixo, assim, tipo, eu posso pegar um desse aí, mas eu não quero com a florzinha, hein? A florzinha deixa pro outro aí e tal. Não, tudo bem, tudo certo. Então o pessoal pega pega um welcome drink, e eles tomam um gole e eles, se acalmam. Porque eles já estão tranquilos. Ele tem alguma coisa que tirou o foco da atenção deles, que era aquela ansiedade de chegar na festa. Então eles tomaram um drink, tranquilizou. E aí, já troca uma ideia, te tira uma foto. Onde é que a gente vai sentar mesmo? Então já começou a festa. Sim. Já começou aquela descontração, já acalmou a pessoa. Já anestesiou. Tu já anestesiou. Né? E a gente observa esses comportamentos, né, ao longo dos eventos que a gente vem fazendo e acaba sendo também um argumento de venda para a gente, né, falar isso para as pessoas. Né? Porque às vezes o casamento começa meio-dia, o pessoal está desde das 6, 7 horas da manhã se arrumando, principalmente as mulheres, acaba ficando muito tempo, fica naquela ansiedade e tal. E aí, obviamente, entra a questão da gastronomia, já está passando uma comidinha ou outra. Já, né, o ponche ele tem uma finalidade, Ele tem uma finalidade, não é um drink feito de qualquer maneira.
né? O nosso sistema, o nosso organismo, o nosso estômago, ele funciona de maneira diferente, né? Então, é o que eu sempre falo na degustação. A gente começa a degustação com os aperitivos, porque para abrir o apetite. Abre o apetite. Tu nunca vai começar uma degustação de comida comendo a sobremesa. Tu vai começar pelas entradinhas, que são as coisas mais leves. Assim funciona nos drinks. Então, eu começo com os drinks mais leves, os aperitivos, porque o aperitivo ele tem a função de mandar a mensagem para o nosso cérebro e abrir o apetite. E geralmente os aperitivos são à base de ervas, de cascas de frutas cítricas, né? Algo mais cítrico, algo mais leve, mais aperitivo, né? Tipo um Aperol, um Ramazotti, né? Um Lillet, né? Essas coisas com vinho branco, que é mais seco. Geralmente o que é mais seco e mais amargo, né? Com leve amargor, assim, são os aperitivos. E, obviamente, o que é mais adocicado acaba sendo, né? os digestivos, né? E aí, voltando à questão das peças, né? Com esse relacionamento que a gente foi criando também com os decoradores também. Hoje a gente não faz nenhum casamento sem entrar em contato com o decorador e perguntar, né, que tamanho vai ser o bar, né, que cor que vai ser, né, que peças que a gente vai utilizar. Isso uma vez não tinha também. A gente falava com alguns decoradores, vê o que tu tiver aí e leva. Né? E, tipo, o pessoal, sei lá, não digo ignorância, mas às vezes tá na correria, tipo, é só mais um me enchendo o saco, todo mundo me enchendo o saco. Então as pessoas, elas começaram, os decoradores, assim, sabe, começaram a ter um pouco mais de jogo de cintura. Por quê? Porque os noivos começaram a falar, isso aqui é importante para mim. Eu quero aquela peça, eu quero aquele bar, eu quero o bar daquele jeito. Eu quero que o bar esteja naquele local. Uma decoração é rústica e chega o bar de drink com prata. Exatamente. Isso é um outro motivo, isso é uma outra coisa que a gente fala também, que a gente não tem bar. Quem põe bar é o decorador, porque ele vai colocar o bar de acordo com a decoração. Né? Não é o nosso negócio, né? Então a gente passa ali as especificações de tamanho de bar que a gente precisa e aí o decorador vai montar, né, baseado no que a gente passou e também vai ver a questão das peças, vai harmonizar com eles e tal. Mas eu acho que isso está muito ligado também ao que tu comentou, né? Que o bar ficava num lugar escondido, então não tinha que orientar, que ornar com nada. Com né? nada, exato. Eu acho que quando esse movimento aconteceu naturalmente de trazer para perto da pista, a gente sempre diz como produtores que é o triângulo do sucesso, né? O bar de drinks, a pista de dança e a mesa de doces. Então, assim, são as três coisas que mantêm as pessoas mais tempo numa pista de dança e, por consequência, mantém a festa mais tempo, que é o que a gente quer, né? Os casais não investem pouco para um casamento, a gente não quer que dure pouco. Exato, né? A gente quer que ele perdure ali pelo tempo que foi programado, se não mais. Se não né? mais, que venham as horas extras, certeza, a gente brinca. Tem hora extra, né? Mas é o mínimo que a gente espera e, obviamente, trazer o bar para perto da pista tornou necessário essa curadoria para fazer com que a decoração da peça do bar, né, do móvel do bar com aquilo que vocês trazem junto, também trouxesse uma experiência para além do sabor ali dos drinks. Com né? certeza. E joia. E aí tu falou ainda há pouco sobre as outras bebidas, né? E todo casal nos pergunta assim, por que eu tenho que ter bar de drinks? Se eu tiver só um pacote de bebidas com espumante e vinho, já não resolve, né? E a gente sempre tem um trabalho de, obviamente, entender o que os casais buscam, qual é o hábito deles e qual é o hábito também dos convidados. Mas conta um pouco pra gente como é que você responde a esses casais. Bom, a gente... né, com a experiência que a gente sabe que tem bebidas de casamento que elas são bebidas de casamento e tem que ter. Chopp, cerveja, espumante e uísque. Isso é fato. Não existe casamento sem isso. O que a gente acompanha é assim, por exemplo, espumante. Uma vez falava-se de uma média de uma garrafa para cada 2 pessoas. Eu falo, né, quando a gente faz, essa média ela cai mais ou menos uma garrafa para cada 5 pessoas. Por quê? Porque o drink é bom, porque o drink é fácil de beber. E essa pessoa, que geralmente é o público feminino, né, que bebia espumante, acaba indo para os drinks. Jamais vai ser uma troca, né, uma substituição de valor. Né? O valor que tu investia no espumante nunca vai cobrir um bar de drinks, não é isso. Mas tu pode economizar. Né? Que aí entra algumas alternativas, como ver se consegue com algum fornecedor consignado, né? Porque é uma coisa que tu consegue reduzir a tua despesa depois. Né? Mas essas 3 bebidas, para mim, elas são fundamentais, né, para casamento. Chopp ou cerveja. Chopp hoje está muito em alta, o pessoal tem tomado bastante chopp, tem os carrinhos de chopp que estão fazendo bastante sucesso. Whisky é uma bebida de casamento, né? E espumante. Então, assim, o nosso orçamento, inclusive, quando nos pede orçamento, a gente pergunta, né, quais são as outras bebidas que vão ser servidas além dos drinks. Eu não sei ainda. Eu falei, mas a gente, né, tu tem alguma ideia do que tu vai fazer? Porque, de novo, aí eu volto na questão da ocasião de consumo. Tipo, tu não vai servir vinho tinto num casamento no Vila Casarão em janeiro. Né? Tu vai ter que fazer o quê? Servir bebidas refrescantes. Sim. Tu pode botar um vinho rosé, um vinho branco, mas tem que estar extremamente gelado. Sim. Né? Então, tu tem que pensar também a época do casamento, o horário que vai ser,
né? Obviamente. E também, muito mais importante que isso, é tu entender os convidados. Conhecer De o novo, teu público. tu não é, o casamento é teu, mas tu tá fazendo a festa para eles, tu quer agradar eles. Sim. Então, assim, a gente percebe que várias regiões aqui do estado, eles têm comportamento diferente. Né? Tem a Cuba catarinense que eu falo, né? Que é a vodka e coca, né? O pessoal tem regiões que o pessoal adora vodka e coca. Blumenau, Balneário, o pessoal adora vodka e coca. E é regional deles. Aqui no sul do estado já é mais whisky e coca. Né? Então a gente tem que entender. Tem outros que bebem vodka energética. Aqui em Floripa, eu acho muito. Em casamento é muito difícil. Os casais daqui ter alguma coisa com energético. Energético eu percebo que já caiu muito, muito o pouco. consumo de vodka ou whisky com energético. Alguns ainda colocam, mas, cara, raramente assim o pessoal pede para misturar com drink. Então, mas tem regiões, por exemplo, Tubarão, a gente fez uma degustação com um casal, ele é de Tubarão, se não me engano, ele falou assim, cara, o pessoal vai amar os drinks, mas vai chegar depois de umas 6, 7 horas de evento que vai ter que ter vodka com energético. Porque o meu pessoal bebe vodka energético. Então, de novo, além da gente, né, fazer uma sugestão de um cardápio legal com famílias de drinks diferentes, com bebidas destiladas, bebidas, né, whisky, vinho, enfim, diferente, a gente também tem que saber o que os convidados deles gostam. Porque a ideia é agradar eles. Sim. E aí, só voltando nessa ideia, por exemplo, do whisky, o bar de whisky, ultimamente, ele tem feito muito sucesso, né, para os apreciadores de whisky, porque o bar de whisky, ele é uma experiência para as pessoas degustarem. Eu vou dar um exemplo para você, a gente fez um casamento na Alameda, tinha 350 pessoas. Né? A noiva fechou o bar de uísque com a gente, inclusive foi surpresa para o pai dela, que o pai dela é apreciador de uísque. Ele adorava bar de uísque, adorava uísque, e ele não sabia que ia ter. Cara, quando ele chegou na festa, ele me viu, eu estava junto no bar de uísque, assim, e ele olhou e eu falei, caraca, isso aqui no casamento da minha filha, não acredito. Eu falei, pois ela fez uma surpresa para ti. Tá? Ele ficou muito feliz, então foi muito legal. E nesse casamento a gente teve 18 rótulos, 20 rótulos de uísque, eram 300 pessoas. E aí a gente ainda vendeu para eles o uísque consignado do salão, que era Black, se eu não me engano. Sabe quantas garrafas de Black saíram? 2,5. Porque o pessoal foi inteiro no bar de uísque. Né? Mas, de novo, era porque eles eram apreciadores. Então, eu acho que assim, antes, além da gente querer vender alguma coisa, a gente tem que entender. Porque hoje todo mundo quer vender tudo. Né? Todo mundo quer criar experiência. Todo mundo fala em experiência. Tudo é experiência. Mas eu acho que antes da experiência, é tu também entender o que os noivos realmente querem, o que faz sentido para eles. Para não entrar numa coisa que assim, tipo, não, é só financeiro, só vender. E é algo que às vezes não faz sentido. E ficar jogado lá. Ficar jogado, entendeu? Às vezes tu vai botar, sei lá, um Blue Label, e o cara vai misturar com energético. Ou com suco. Ou com suco. Né? É tipo, cara, o bar de uísque, ele é uma experiência onde a gente tem nossa equipe treinada para falar, para perguntar que uísque você geralmente bebe, né? Qual que é o perfil de sabor, tu já provou esse, tu já provou aquele, qual que é a tua ideia? Não, eu quero beber Blue a noite toda, beleza, maravilha, então vou te servir Blue, né? E ele acaba, né? Ele não é um open bar, né? Ele tem rótulos, quantidades, ele vai acabar. Então acabou o Blue Label, ele vai partir para outro. Nem é para ser a noite toda também. Entendeu? Mas assim, não, eu quero provar todos, qual que tu me sugere? Então a gente vai dizer, quem sabe começar com Bourbon? Não, quer começar com Single Malt? Né? Não, eu quero provar um Ibik, né? Que é um whisky japonês. Sim. Faz um menu degustação lá para ele. Entendeu? Então, isso é legal. E daí eu falo realmente de experiência, né? Que isso aqui a pessoa vai levar. E é até uma forma, desculpa te cortar, mas é uma forma até da gente trazer para os casais que são de fora. Sim. Porque hoje a gente tem um uísque bom nacional aqui. Tem. A gente até já fez casamento, nossos queridos Giza e Cadu, que a gente tinha uma experiência de uísque com uísque nacional. Que é muito bom. Você tinha drink no teu bar e tinha o bar de uísque com a experiência desse uísque nacional. Então já é uma forma, ao invés da gente trazer um drink que tem aqui no Brasil, traz um rótulo que a gente tem aqui, uma produção nossa aqui. Com certeza. É uma forma. Assim como, né, gin, vodka, whisky, né, o Brasil ele tem se destacado muito na área da coquetelaria, né? E além das empresas multinacionais grandes estarem muito de olho no Brasil, o Brasil tem o quê? 214 milhões de pessoas, eu acho que é um mercado muito grande. Né? Inclusive, semana passada a gente teve a final do World Class, que é o maior campeonato de coquetelaria do mundo. E, se eu não me engano, foi o primeiro país a já ter 2 vezes. Então, assim, é óbvio que a indústria está olhando para cá. Né? Consequentemente, também o mercado também está aquecido. E as empresas daqui também estão preocupadas com isso e estão fazendo algo bom. Né? A gente tem coisa ruim, muito ruim.
Mas a gente tem coisa boa também, e que a gente tem que valorizar. Né? Não é aquela síndrome do cachorro magro, né? Que é só o que é de fora é bom. Não, acho que não, cara. Acho que tem muita coisa. Inclusive, tem vários gins premiados aqui do país. Né? Inclusive, cachaça premiada fora. Whisky premiado fora, que é o próprio exemplo que você deu. Desse whisky que a gente usou nesse casamento. Então, não pelo fato de ser daqui, quer dizer que é algo ruim. Eu volto ao ponto. Tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa também que realmente a gente tem que valorizar. E voltando, né? Trazendo os noivos de fora, que a gente apresentar uma bebida que é daqui, com certeza vai agregar valor para a gente e também vai mostrar para eles que tem algo bom produzido no Brasil, né? E eles vão se sentir abraçados pelo Brasil. Com certeza. Pela cultura. Conta um pouco para a gente está indo para as perguntas finais, mas conta um pouco para a gente como é que a gente desmistifica com os casais a velha pergunta, né? Bar de drinks é muito caro. Como é que a gente desmistifica essa máxima à luz de investimento versus qualidade? Eu vou refazer a tua pergunta. Eu vou dizer assim, os noivos falam, o bar da drink é caro. Também. E aí tem outra coisa, que o barato também sai caro. Boa. O que acontece? O que a gente vê, isso de feedback, assim, de novo, eu volto ao ponto. Eu acho que assim, tem uma planilha, né? Tem uma planilha que sempre os noivos estão dispostos a investir um determinado valor para todas as coisas. E tem perfis de empresas que acabam tendo, obviamente, né, quando a gente fala de serviço, a gente está diretamente atrelado ao valor, né? Preço final que classifica o mercado. É assim. Mas o que acontece? A história do barato sai caro. O que a gente ouve falar de convidados que depois viraram noivos e fizeram degustação com a gente? Que foram em casamentos, que teve outras empresas, que os drinks eram ruins. Isso também a gente ouve falar de empresas de buffet, parceiros, né, que geralmente Sim. é o buffet ou a casa, às vezes, que faz as outras bebidas, cerveja, espumante e o whisky, né? Então, o que a gente acompanha é que com outras empresas, a saída de drinks ela é muito baixa, por conta da qualidade da entrega e de questão de fila. Eu já vi um absurdo que uma empresa falou uma vez que o bar deles era tão bom que tinha fila. Então, olha os argumentos que as pessoas vendem, mas tudo certo, né? O bar deles era tão bom que tava fila indiana que atravessava o salão. Falei, pô, deve ser muito bom mesmo, mas enfim. Então, o que acontece? Essas empresas, elas acabam não entregando tanto. De contrapartida, a economia que tu teve em não contratar a gente, tu vai refletir no gasto que tu vai ter de outras bebidas, né? Bom argumento. Então, e é real. Eu não tô, de novo, não é argumento de venda. Sim. Isso é real. Isso acontece de verdade. Né? Tu economiza. Geralmente, assim, né, quando a gente fala de concorrência de outras empresas, a gente fala de, às vezes, de 15% a 30%. Só que esses 15%, 30% que tu investiu, às vezes, vale a pena tu não colocar bar de drinks e tu investir numa bebida melhor. Do que tu botar um bar de drinks barato. Ah, não, vou pegar o mais barato só para colocar. Porra, nem coloca. Na moral, não coloca. Porque isso vai ser lembrado para ti como um ponto negativo. Sim. Então, nem coloca. Investe num vinho melhor, numa cerveja, né? Ou faz uma estação lá, bota uma caixa de gin, uma caixa de vodka. Self-service, cada um se serve. Porque às vezes, de novo, essa economia que tu vai ter em não contratar a gente, tu vai estar gastando muito mais nas outras bebidas depois. E aí, de novo, né, Daiane? Por que o nosso é caro? Cara, por que o bar da drink é mais caro? Porque a gente tem, de novo, a gente tem uma empresa. Uma empresa tem custo, tem todas as responsabilidades de uma empresa como qualquer outro negócio. A gente se preocupa com a nossa equipe. A gente paga melhor os nossos funcionários. Né? A gente se preocupa no conforto de ir para um evento. Quando é evento fora, ninguém vai de carro. Todo mundo vai de micro-ônibus ou de ônibus. Isso reflete na qualidade que eles vão estar entregando. Né? O valor em si. Eu trouxe isso para o nosso negócio porque eu, quando trabalhava na Austrália, a gente trabalhava por hora. Então, quanto mais eu ganhava, mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Então, foi uma fórmula que eu apliquei no nosso negócio que desde sempre deu muito certo. Então, quanto mais tu trabalha, mais tu ganha. Então, se o evento é de 6 horas, a paga é X. Se o evento é de 12 horas, a paga é 2X. Entendeu? Então, se eles estão ganhando, se eu estou ganhando, eles também estão ganhando. Se a gente tem hora extra, a minha equipe também tem hora extra. Porque eu preciso pagar bem a minha equipe. São eles que vão entregar o teu serviço. Exato. É o que eu sempre falo. Né? Eu, a Karina, a gente à frente da nossa empresa. Cara, quem entrega o nosso trabalho são eles. A gente pode, na degustação, vender o que a gente quiser. Falar bem do nosso trabalho. É o que a gente sempre fala. O papel aceita qualquer coisa. Agora, na hora do vamos ver, é aquilo ali que vai fazer a diferença. Né? E a equipe estando alimentada,
A gente chega no evento, faz a montagem, vai fazer um lanche. Descansada. Né? Às vezes chega um pouco mais cedo, descansa um pouco. Né? Temos ali um tempo para descansar, para depois começar a executar o evento. Nem sempre é assim. Sim. Né? Não deu para descansar antes? Beleza. A gente sabe que o bar de drinks ele dá um boom de umas 4 horas. Depois das 4 horas dá aquela baixada, né? O pessoal vai lá atrás, descansa 15 minutos, toma uma água, né? Tem café. Geralmente o pessoal, né, do café, o pessoal é prestativo, querem tomar um café. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a saúde deles também. Sim. Sabe? E isso faz muita diferença. Então, são vários fatores que influenciam no orçamento final. Né? Não é só... Esses dias teve um cliente, cara, que, sério, ainda bem que eu não estava tratando com ele, porque senão eu ia ligar para ele e ia encher ele de desaforo. Ele teve a capacidade de falar para a gente que, tipo, que ele fez um cálculo, ele se diz vendedor, enfim, e ele teve a capacidade de fazer um cálculo, dizendo assim, não, porque vocês devem pagar tanto para os seus funcionários, eu imagino que cada um vai tomar tanto, aí cada bebida tu vai ter um consumo de tantas garrafas de bebida, e daí não sei o que, tu tá me cobrando 20, e pelo meus cálculos aqui tu vai gastar 8, quer dizer que tu vai estar lucrando 12. Eu falei, Karina, a gente não vai fechar esse evento. Mesmo que a gente chegue no valor que a gente não vai fechar, porque eu não acho justo alguém fazer isso com a gente. Botar preço no teu trabalho. O cliente escolhe a gente, mas a gente também pode escolher o cliente Sim. que a gente quer. Porque não é justo alguém falar isso. Isso é uma ofensa tu falar isso pra gente. Tu não vai no médico do joelho, tu vai dizer assim, ô médico, olha só, tu vai cortar o meu joelho, tu vai tirar o menisco fora, tu faz meia dúzia de ponto, e aí eu só quero a receita para tomar o medicamento daqui 6 meses, eu volto aqui, tu dá uma olhada e tá tudo certo, tu só assina para mim. Tu vai no médico porque ele é um profissional, porque tu acredita no trabalho dele, Tem e porque expertise. ele vai fazer o que ele tem que fazer. Agora, tu vem falar para mim o que eu tenho que fazer... Colocar preço Colocar no teu preço, serviço. né? Para mim não serve, entendeu? Eu já passei dessa fase, sabe? Eu nunca tratei mal nenhum cliente. Eu sempre saio por baixo para sair por cima. Sempre eu faço isso. Não, desculpa, gente, infelizmente. Claro. Isso, é assim. É posicionamento É também, posicionamento. Mas acho que a questão do valor é esse. Acho que tem muitas coisas que agregam valor. E o principal é o know-how. É. O principal é o conhecimento, é o quanto você investiu na tua carreira, é o quanto tu investe no teu negócio. Não interessa a ninguém o quanto tu investe para querer colocar o preço no teu serviço, Com dizer certeza. o quanto que custa isso, aquilo. Desculpa, mas ele não sabe tua trajetória toda, ele não sabe o quanto tu abdicou de muita coisa de família, de descanso, para estar lá trabalhando, para estar estudando, para estar conhecendo. Então, acho que você sabe o preço do teu negócio. A gente sabe o preço do nosso negócio. Exato. Se é justo para ti, é justo para o cliente. Cabe a ele aceitar ou não. Uma coisa que eu sempre falo, que eu quero deixar isso bem claro para os noivos que estiverem assistindo a gente, é o seguinte, que quem quer fechar com a gente vai fechar. O que eu digo? A gente sempre vai estar disposto a negociar. O único problema é quando o orçamento não volta. Não é caro. Tá, mas é caro. Tá, mas é só caro. Mas eu tinha na tabela para gastar 10 e o teu deu 20. Não, beleza. Vamos tentar chegar no meio termo. Vamos substituir as bebidas, vamos substituir o drink, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar a forma de pagamento. Reduzir a quantidade. Reduzir a quantidade, a gente consegue fazer algum ajuste. Às vezes a quantidade ela nem altera tanto, né? Porque a gente faz um cálculo que vai ser X drinks no evento. Sim. Vamos supor que a gente vai supor que vai sair 1.000 drinks no evento. Se eu tenho 5 drinks, vai ser 200 de cada. Se eu tenho 4 drinks, vai ser 250 de cada. Então, o volume total, Sim. geralmente, ele vai ser o mesmo. Não Então, muda. assim, não vai mudar tanto, né? A questão de número de drinks. Mas o que eu sempre falo, se quer fechar com a gente, se quer ter a gente lá no evento, a gente vai fazer de tudo para fechar. Mas eu preciso saber que você quer nos ter. Então, assim, a partir do momento que tu me retornar, Pablo, vamos negociar? Com certeza vamos negociar. A gente tem artifício para negociar, para mudar o orçamento, né? Para chegar num meio termo que fique bom para ambos. Porque esse meio termo que ficou bom para ambos, se eu digo assim, tu queria gastar 10, o nosso deu 20 e a gente chegar em 15, quem sabe vai ser esses 5 que tu está economizando aqui, só que tu vai gastar muito mais depois lá. E que vai dar diferença depois com uma economia que supostamente tu achou que ia ter e tu não vai ter. Exato. Perfeito. Bom, o papo tá ótimo. A gente ficaria aqui horas falando sobre drinks, que, aliás, é um papo muito gostoso. Mas queria que você deixasse suas redes sociais, Boa. teu site, como é que os casais que estão assistindo a gente te encontram e se despedisse do nosso público. Bom, nossa rede social, Instagram, né, que é a porta de entrada é Drinkit, FLN, DRINKIT, FLN de Florianópolis. Nosso site também, www.drinkitfln.com.br. Nosso WhatsApp corporativo 3030 1362. E
Acho que é isso, né? É isso. A gente vai deixar também na descrição do vídeo. Isso, vocês vão estar vendo aqui no Vai nosso, tá tudo na nossa marcado tela, aí. vai estar Ó, disponível para siga, vocês. Olha ali embaixo, ali, vai estar em algum lugarzinho ali. Bom, você que esteve aí conosco até o final, obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Esse é um episódio com o apoio do Chama Bebel, que faz a preparação de madrinhas e convidadas, beleza delas, para os dias de casamento. E também da Volutevan Bebidas Nobres, que, aliás, é um dos parceiros nossos e que também trabalha nos casamentos, trazendo essa variedade de bebidas. E aqui nós temos um presente, é isso? Oh, A Miriam deixou uma lembrancinha para ti. Oh, muito obrigado. Trabalha bastante com a Valeu. gente também. Obrigado. Obrigadão. Você que está assistindo a gente, quarta-feira que vem, às 20 horas, temos novos episódios. Não esquece, ativa o sininho, segue a gente também nas redes sociais que você está vendo aqui na tela. Obrigada e até lá.